Programa Tribuna São Paulo. Um oferecimento Sociedade Veteranos de 32, MMDC. Salve, salve, amigos de São Paulo, salve, salve, amigos do Brasil. Estamos iniciando mais um programa Tribuna São Paulo. Hoje, um domingo, 18 de outubro de 2020. E desde já, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pelo seu prestígio. Este programa é levado ao ar no oferecimento da Sociedade Veteranos de 32, MMDC. A partir de agora, você acompanha a presença da nossa prestigiosa bancada que compõe hoje o programa Tribuna São Paulo. E nós começamos, na abertura, com a palavra sempre solene e oportuna do presidente da Sociedade Veteranos de 32, que com muita calma, muita tranquilidade vai dar o seu recado, bem devagar, doutor Carlos Romagnoli. Boa noite, Jantalha. Boa noite, Coronel Arruda. Um prazer recebê-lo aqui no nosso humilde programa. Querido comendador Luiz Fernando Marcondes, meu irmão de trincheiras. Malcolm Forrest, um outro batalhador incansável. Professor Rodrigo, nosso historiador, nosso pesquisador. Que tenhamos todos um bom programa e que possamos aproveitar os ensinamentos dessas autoridades todas que compõem essa bancada. Muito obrigado. Nós que agradecemos, e agora a palavra do vice-presidente, comendador Luiz Fernando Marcondes. Boa noite a todos, mais uma vez com muita honra, num programa da Tribuna São Paulo, promovido pela Sociedade Veteranos de 32 MMDC. Hoje a gente está recebendo o grande amigo Malcolm, o Coronel Arruda, e novamente com o professor Rodrigo, com o jornalista José Jantalha e meu irmão de coração, Carlos Romagnoli. Boa noite a todos. Muito bem, hoje nós temos 3 convidados, na verdade, 3 personalidades aqui integrando a bancada. Vamos na ordem alfabética, então? Então começamos com ele, a prestigiosa presença do Coronel PM Arruda. Salve, salve, Coronel. Salve, salve, José Jantalha. Um grande abraço, meus amigos. Carlos Romagnoli, presidente da nossa Sociedade Veterana 32, Luiz Fernando Marcondes, Malcolm Forrest, meu querido amigo, professor Rodrigo, grande pesquisador sobre o tema. É uma grande honra poder estar com os senhores aqui, partilhando esse momento. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, já foi anunciado aqui, querido Malcolm Forrest, a palavra é sua para a sua saudação. Salve, salve. Salve, saudações a todos os amigos, na pessoa do querido presidente Carlos Maciel Romagnoli. Cumprimento todos e vamos ter muitos assuntos bons para falar daqui para frente. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela participação. E, finalmente, a presença mais uma vez conosco, ele que é historiador, professor Rodrigo Gutenberg. Salve, salve. Olá, boa noite a todos. Pois é, meus amigos, mais um dia que falaremos sobre o nosso objeto intelectual chamado Revolução de 32, e com a ajuda do nosso querido amigo Coronel Arruda, vamos descobrir um pouquinho mais de como foi a cessação das hostilidades do movimento constitucionalista. Beleza, muito bem. E é isto, o tema é este mesmo, são a cessação das hostilidades. E pelo que eu me recordo do que nós combinamos aqui, nos bastidores, nas coxias, nós iniciamos então com esse tema. É isso, presidente? Perfeitamente, Jantalha. Acho que ninguém melhor que o Coronel Arruda e o professor Rodrigo para debaterem sobre esse tema, colocando alguns fatos até que, para nós mesmos que somos admiradores desse movimento único na história da humanidade, possamos ter novidades sobre o assunto. Então, muito bem. A partir de agora, na verdade, o programa fica muito nas mãos do Coronel Arruda e do Rodrigo Gutenberg. Agora, eu já inicio aqui, dando um pontapé inicial, porque quando nós declamamos o texto de Guilherme de Almeida, em determinado verso, nós proclamamos Revolução Constitucionalista de 1932, que vai de 9 de julho a 28 de setembro. E não é 28 de setembro, é 2 de outubro. É isso, Coronel Arruda? O que a gente observa é que 28 de setembro acontece a ruína
das linhas de defesa paulistas. A gente observa muito claramente isso, por exemplo, no jornal Estado de São Paulo. A edição do dia 29 é uma edição bastante ufanista, que fala em vitória, fala em mobilização. E a edição do dia 30 já fala no armistício. Então, embora o armistício tenha sido assinado no dia 1º de outubro de 32, lá na cidade de Cruzeiro, 28 de setembro corresponde à derrocada das linhas paulistas, quando as forças leais a Vargas conseguem romper a maior parte das linhas de defesa de São Paulo. Então, o Guilherme, nesse caso, ele não falou como diplomata nem como jurista, ele falou como soldado. Professor Rodrigo Gutenberg, agora o tema é de vocês, hein? Vocês precisam manter esse tema em destaque, porque, na verdade, vocês que são os especialistas em termos de revolução e, claro, em termos da cessação das hostilidades. Bom, exatamente como o Coronel Arruda falou, dia 28 tem essa importância muito grande, né? Porque é a partir daí que começa, então, realmente essa derrocada para o fim da guerra. Começa, então, a ser tratado, começa, então, as pessoas, os exércitos inimigos começam a conversar entre si para que cesse a hostilidade, né? Então proposto o armistício, um documento elaborado, o general Klinger envia esse documento, mas ele não é aceito, porque as cláusulas ali do término, o exército ditatorial, legalista, não concorda. Por fim, no dia 1º é enviado aquele famoso telegrama, né, aquele famoso documento, onde ele diz, em suma, né, doutor Getúlio Vargas, confito de não mais causar sacrifícios de vida, nem danos materiais, o comando das forças constitucionalistas propõe imediata suspensão das hostilidades em todas as frentes, sem exceção, a fim de serem tratadas, né, e assentadas as medidas para cessação integral da luta armada. E aí ele recebe a resposta do Klinger. Se o Coronel Arruda, o senhor lembra mais ou menos de como é a resposta? As forças de Vargas, na pessoa de Góes Monteiro, ele estabelece algumas condições mínimas, né, que é a deposição de armas, a cessação imediata das hostilidades, ele estabelece algumas condições mínimas. Então, o general Klinger envia um telegrama dizendo que vai mandar o tenente-coronel Vilabella, o seu Estado-Maior, e alguns oficiais da Força Pública para negociar pessoalmente a paz. Então, ele diz que eles vão sair por volta do meio-dia de São Paulo, devem levar umas 5h30 até próximo a Lorena, e lá eles são recebidos, então, pelo exército pelas forças do Exército do Leste, pelas forças do Góes Monteiro, e eles, então, vão firmar esse protocolo na escola Arnolfo de Azevedo, no dia 1º de outubro de 32. É uma coisa curiosa, que não houve uma rendição. O que houve foi uma suspensão de hostilidade, como bem destacou o professor Rodrigo. Tecnicamente falando, nós estamos em guerra até hoje, né? É uma situação de suspensão de hostilidades. E Vargas não fez grande questão, não insistiu grandemente nisso, porque Vargas buscava a imediata e urgente pacificação do país. Então, ele acaba sendo bastante condescendente. Se nós tomarmos os termos do protocolo de Cruzeiro, da Convenção de Cruzeiro, ele é um termo que louva a capacidade bélica, o esforço, o patriotismo dos soldados constitucionalistas. É um termo muito honroso para os soldados constitucionalistas. E ele não impõe grandes penalidades, coisa que seria de se esperar, né? O que nós vamos ter em consequência desse armistício, como eu falei, é uma cessação técnica da guerra, não é uma paz definitiva, é apenas uma cessação de hostilidades. Por isso que nunca foi desmobilizado o exército constitucionalista. Todo ano, dia 9 de julho, há uma transmissão do comando do exército constitucionalista. Por quê? Porque ele continua de pé, ele continua vigilante, não é? Mas as condições são bastante favoráveis. Por exemplo, o patrulhamento das cidades fica a cargo da Força Pública, as unidades do Exército não vão assumir policiamento das cidades,
acontece a pena mais drástica aplicada aos articuladores do movimento foi o exílio. Foram 145 pessoas exiladas, não todo mundo ao mesmo tempo. No total, contando um por um, nós vamos chegar a 145 pessoas exiladas para Portugal. E essas pessoas ficam lá por cerca de um ano até poder voltar e participar ainda do processo da Constituinte de 34. E a pena mais drástica aplicada por crime de guerra na Revolução, Getúlio aplicou aos matadores do Paulo Virgínio, aqueles que torturaram e assassinaram Paulo Virgínio lá em Cunha. Mas não houve cerimônia de rendição, desfiles triunfais, nada disso. Quando perguntavam para o Vargas, presidente, o que a gente faz com esses soldados de São Paulo que estão voltando? Ele respondia, manda eles colocar uma roupa paisana e voltar a trabalhar, que São Paulo precisa trabalhar. Quando diziam assim, presidente, o que o senhor vai mandar para São Paulo em consequência de terem feito essa revolução? Falou assim, vou mandar arroz, deve estar precisando de comida lá. Ou seja, Vargas, que até a Revolução de 32, ele não detinha concretamente o poder do país, o poder estava extremamente fracionado entre os revolucionários de 24 e 30, entre os tenentes, entre os descontentes com o regime do PRP passado. A partir de 32, Vargas assume efetivamente a liderança do processo político nacional. E ele é tão hábil nessa condução que pouco mais de 2 anos depois ele já está sendo recebido em São Paulo com toda a lhaneza, posto que ele designou um interventor civil e paulista para governar São Paulo, um constitucionalista que foi Armando Salles Oliveira, e que fez um governo de grandes realizações. Eu diria que a mais duradoura e importante delas foi criar a Universidade de São Paulo. Então, o Vargas consegue, a partir desses gestos, até com uma velocidade espantosa pelo número de mortes que a Revolução trouxe, uma pacificação no cenário nacional. Palavra do professor Rodrigo. Muito bem, eu queria pedir o seguinte, eu vou abrir para uma pergunta de cada integrante da bancada, uma rápida pergunta, eu vou começar com a primeira. Nesse encerramento de hostilidades, enfim, no frigir dos ovos, alguma cidade paulista foi muito sacrificada durante a guerra? Por exemplo, sofreu muitas bajas ou danos materiais? Teve algum município, alguma região que se destacou mais em termos, vamos dizer, de perdas, de sofrimento? Rodrigo, como é o senhor aí? Vamos lá, Rodrigo. Sim, houve muitas cidades que tiveram prejuízos materiais, sim. Focando nisso, para que pudesse, então, de fato acabar com a guerra, né? E como nós estávamos, então, aí, os paulistas estavam perdendo a guerra, perdendo posições, as cidades sendo tomadas, mas não era tão fácil assim, porque a maior arma os paulistas tinham, o ideal, e os caras lutavam até o fim, mesmo sem munição, né, que era um dos grandes déficits bélicos que tínhamos aqui. Então, cidades como Cachoeira, Campinas, Itapira, entre outras, né, dá para citar várias aqui, elas tiveram grandes prejuízos materiais com bombardeio, né, porque os aviões começaram a bombardear locais estratégicos aqui, que até então não eram atacados facilmente, porque nós tínhamos, então, uma defesa maior. Então, com a perda dos territórios, com o fim de material bélico, com a escassez de material bélico, as cidades começaram a ser atacadas brutalmente, quase que brutalmente, né? Mas é até engraçado, porque na Revolução de 24, o Arthur Bernardes, presidente do Brasil, e o governador de São Paulo, Carlos de Campos, bombardearam São Paulo brutalmente. Para ter uma ideia, 503 mortos em 20 dias de bombardeio. Enquanto em São Paulo, em 3 meses, conseguiram chegar próximo desse número aí. Ou seja, morreu mais gente no bombardeio, a capital de São Paulo, do que na Revolução de 32. Então, apesar dos prejuízos nessas cidades que eu citei, sobretudo Campinas, Cachoeira, Guaratinguetá, né, a gente, assim, não foi um prejuízo tão grande, tão absurdo. Foi de fácil reconstrução, porque a guerra era, sobretudo, territorial, né, mas ficou para muitas famílias ali, né, acho que talvez o maior prejuízo, né, que é o prejuízo
o prejuízo emocional, né, intelectual sobre tudo isso, né? Mas várias cidades sim foram bombardeadas, e temos marcas até hoje por aí. É isso mesmo, senhor coronel? Nós tivemos, inclusive, deslocados de guerra em 32. Nós tivemos uma grande população do Vale do Paraíba se deslocou para cidades do Vale, até para a capital, fugindo aos combates. Fugir, As cidades foram abandonadas, né? A população civil deixou as cidades. E como o meu ilustre antecessor, o professor Rodrigo, afirmou, pela primeira vez se utilizou uma arma estratégica, que foi o bombardeio aéreo. Era uma coisa tão cruel, proibida pelas convenções internacionais, bombardear cidades abertas, que o Getúlio tentou buscar um simulacro de legalidade para isso e mandou consultar o Clóvis Bevilacqua, grande jurista, autor do Código Civil de 1917, e os seus emissários disseram: doutor Clóvis, o presidente precisa de um parecer e dinheiro não é problema. E o Clóvis Bevilacqua, morando no Rio de Janeiro, já idoso, falou o seguinte: eu não dou esse parecer por dinheiro nenhum do mundo, porque esse parecer é imoral. Bombardear as cidades abertas é imoral. E quando ele diz: aproveita, dá um recado para o seu chefe, diz que eu também sou constitucionalista. Quer dizer, a gente fala houve gente de grande dignidade lutando pela causa constitucionalista fora de São Paulo. O Clóvis Bevilacqua, por exemplo, foi um deles. O camarada ter coragem de falar isso para os emissários de um chefe de governo provisório, realmente é um ato de bravura moral extraordinário, além da renúncia ao bem material, né? Porque ele poderia cobrar o que ele quisesse desse parecer. Ele não deu. Mas várias cidades foram bombardeadas pelo ar, como Campinas, São Paulo. São Paulo sofreu bombardeio no Clube Espéria. Eles tentaram acertar o Campo de Marte e acabaram acertando bombas dentro da piscina do Clube Floresta, o atual Clube Espéria. Bombas caíram lá num sábado, enquanto as senhoras estavam com as crianças na piscina. Foi um pandemônio, né? E Rio Claro também foi bombardeada pelo ar, dado ser um entroncamento da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. E eu tenho até uma história familiar ligada a Rio Claro, porque a guerra estava chegando a Araras, minha cidade natal, não muito longe da divisa com Minas. E aí meu avô, italiano, preocupado, alugou um caminhão e mandou colocar colchão, roupa, mantimento, todo para levar a família para o Horto Florestal de Rio Claro, para proteger a família da guerra. E quando o caminhão estava para sair, chegou a notícia que tinham soltado bomba de aviação no Horto de Rio Claro. Meu avô falou assim: pode desmontar o caminhão, ficamos aqui mesmo. Então, realmente foi uma guerra que utilizou recursos estratégicos que ainda não se conhecia, né? E de uma crueldade tal que apenas em Guernica tornou-se repetido quando numa guerra civil. Foi o bombardeio de Guernica pelas forças da Legião Condor, nazista, né? 4 anos e meio depois. Beleza, presidente Romagnoli. Oi, você falou, Rodrigo? Só uma coisa, senhor Jantalha. Pode falar. Agora, nós passamos aqui o Dia das Crianças recentemente, né? E falando de bombardeio aéreo e do Dia das Crianças, um dos maiores símbolos das crianças em 32 e dos bombardeios da Revolução é o próprio Aldo Fiorato, que no dia 18 de setembro foi morto por um bombardeio aéreo na cidade de Campinas. Beleza. Presidente Romagnoli, alguma colocação sua, alguma pergunta? Sim, eu tenho uma. Eu não sei até onde é verdade isso, mas eu gostaria de que fosse esclarecido. Me parece que a força pública, que era realmente quem encampou a Revolução Constitucionalista de 32, ela assinou esse tratado, essa cessação de hostilidades, mas o Exército em São Paulo não queria que isso acontecesse. É verdade isso? Não, não é bem assim. Coronel Arruda, vamos fazer aí um bate-bola para a gente responder ao Dr. Romagnoli. Eu sei que o Coronel Arruda domina bem essa questão, porque trata da força pública, porque é um pouco mal explicado. Pode começar, não tem problema. Okay. Dr. Romagnoli, é mais ou menos isso. Quem assinou factualmente
esse armistício foi o Exército na pessoa do seu comandante, então, General Bertoldo Klinger. Ele propõe e ele fica de acordo com os termos da cessação. A Força Pública já tinha interesse em abandonar a guerra já lá em meados de 20 e poucos de setembro. Acontece uma reunião entre o Herculano de Carvalho e o Euclides Figueiredo, entre outros oficiais, na fazenda Coruputuba, lá em Taubaté, no dia 23 de setembro, às 19 horas, eles têm uma conversa, o general Euclides, então, recebe do Herculano de Carvalho a informação de que ele queria abandonar a guerra, porque já não havia mais motivos como lutar, não é? E aí o Euclides Figueiredo, então, comandante da 2ª Divisão de Infantaria, ele não era o comandante das Forças Constitucionalistas, quem era o comandante era o Klinger. Então, o Herculano de Carvalho começa, então, em separado, tratar de poder acabar com a guerra de alguma forma. E não valia mais a pena para ele, haja vista, somente teríamos danos materiais e de pessoais, né, de pessoas. Então, alguns líderes da Revolução tratam por si de dar o fim à guerra, né, mas, factualmente, quem faz isso é o comandante supremo das Forças Constitucionalistas, General Bertoldo Klinger. Coronel Arruda? O professor Rodrigo resumiu perfeitamente bem o que aconteceu. Eu quero lembrar que a Força Pública perdeu seu comandante no dia 23 de julho, quando o comandante Salgado, que havia se comprometido com a Revolução desde o início dela, desde antes dela acontecer, desde de abril de 31, ele já estava comprometido com os revolucionários. Ele morre na explosão de um obus no campo de Santo Amaro, onde hoje fica a pista principal do aeroporto de Congonhas. A força ficou sem comandante. Então foi-se buscar na força alguém para substituir o coronel Salgado, post-mortem provida general. O escolhido foi Herculano de Carvalho e Silva, que era o comandante do 2º Batalhão de Caçadores da Força Pública, a unidade que estava segurando o túnel. Então ele teve um papel importantíssimo. Ele segurou os avanços das forças adversárias do túnel, que foi o epicentro da guerra, o lugar mais violento. Se os senhores terem uma ideia, morreram 2 coronéis no túnel. Morreu o coronel Juvencio, da PM de Minas, e morreu o coronel Aparício Borges, da Brigada Militar. Então, ali o combate foi violentíssimo. O 2º Batalhão, que o Herculano comandava, que depois eu tive a honra de comandar, perdeu no túnel 18 homens. 18 homens. Então foi uma batalha muito ferrenha, muito feroz. Quando o Herculano vem, ele não é uma unanimidade. Havia a equipe que acompanhava o Marcondes Salgado, que não queria o Herculano como comandante, porque não era alinhado com a Revolução desde o seu princípio. O fato é que coube a ele uma decisão dificílima, porque comandar não é fácil, né? Comandar não é fácil. E coube a ele a decisão dificílima porque o Klinger, desde agosto, estava buscando a paz. Desde agosto, o Klinger tinha certeza que a guerra estava perdida. Mas o Klinger não tinha tropa, e o Klinger, embora a linguagem diplomática tenha preservado o Klinger, ele não era respeitado pelos constitucionalistas como a linguagem diplomática sugeria, porque ele havia prometido chegar. Primeiro, ele eclodiu a Revolução antes do tempo. Foi uma carta dele, um ofício dele ao ministro da Guerra, que implicou na eclosão precoce do levante de 9 de julho, que era para acontecer pelo menos dia 14 de julho. Ele foi antecipado, o que não permitiu que todas as ligações se completassem. Foi uma surpresa. Segundo, ele prometeu vir do Mato Grosso com artilharia e com 5 mil homens. Veio ele e o Estado-Maior dele. E na época embora possa parecer hoje uma grosseria, mas na época havia uma piada muito em voga, na época eu vou relatar aqui, em respeito à memória histórica, embora eu possa até ser censurado por essa grosseria, mas diziam que o único canhão que ele trouxe foi a mulher dele. O pessoal falava que não era lá um primor de beleza, né? Então, mas desculpe as mulheres, eu não estou fazendo um juízo de valor, nem estou concordando com isso, eu estou falando um fato histórico. E o fato é que o Klinger não tinha toda essa autoridade moral como tinha o Euclides Figueiredo em relação ao exército constitucionalista, mas o Klinger era o comandante.
Desde agosto ele procurava a paz. Só que o Góes Monteiro sabia perfeitamente que se o Klinger saísse, primeiro, não implicava que o exército obedeceria, como realmente o Euclides demonstrou não obedecê-lo. O Euclides continuou na luta, tentou ir para o Mato Grosso, dar seguimento à luta, não conseguiu, foi para o litoral, tentou chegar em Santa Catarina, tentou chegar no Rio Grande do Sul para se ligar com os revolucionários gaúchos e acabou sendo preso em Santa Catarina. Então ele não cessou a luta quando o Klinger determinou que cessasse. E o Klinger sabia, o Góes Monteiro, que era o comandante do Exército Leste do Vargas, sabia que a paz só aconteceria se a força pública saísse da luta. Por quê? Primeiro, a força pública tinha 9 mil homens profissionais lutando. O exército tinha só 3 mil. Ele sabe, primeiro, a espinha dorsal do exército constitucionalista era a força pública. Segundo, todas as unidades de voluntários civis, os batalhões que foram formados, Batalhão Piratininga, Batalhão Borba Gato, Batalhão Fernão Salles, Batalhão Fernão Dias, Batalhão dos Comerciários, Batalhão 9 de Julho, Batalhão Universitário Paulista, todos esses batalhões tinham um Estado-Maior composto por oficiais da Força Pública e sargentos da Força Pública. E quem instruiu esses meninos foram oficiais e sargentos da Força Pública. Então ele sabia o seguinte, se a força não sai da guerra, a guerra não acaba. Quando o Herculano, reconhecendo que São Paulo passaria a ser saqueado, invadido, estupro, violência, incêndio, ele percebeu que a guerra estava perdida, ele falou, vamos preservar o que tem. Ele pagou um preço altíssimo pela decisão dele. Muitos questionaram, por exemplo, por que ele aceitou ser governador militar de São Paulo por 4 dias, até ser substituído. Ele foi governador militar de São Paulo por 4 dias, até passar o comando do Estado de São Paulo, a quem Vargas determinou. E o fato é que ele foi obrigado a se mudar de São Paulo, foi ameaçado de morte, viveu o resto da vida dele no ostracismo completo, morreu no Rio de Janeiro, e só nos anos 80, graças ao mérito do nosso eminente historiador, o pai dos historiadores da Polícia Militar atual, que é o coronel Edilberto de Oliveira Melo, hoje com seus 98 anos provectos e forte e feliz, foi graças às pesquisas do Edilberto de Oliveira Melo que nós revitalizamos a imagem do Herculano de Carvalho Silva a partir de 80, 81, 82. Mas aí era tarde, porque o Herculano já tinha morrido, né? O fato é que o Herculano pagou um preço pessoal altíssimo pela decisão dele. Mas, como diz, né, comandar não é só ter viatura e 2 motoristas. Comandar é tomar decisão difícil. Seja na empresa, seja na política, seja, enfim. Não é isso, meus amigos? Perfeito. É isso. Nós já tivemos a pergunta já do doutor... Detalhe importante. Foi não. A imprensa, ela estabeleceu um pacto de autocensura, a imprensa paulista. Como eu falei, até a edição de 29 de setembro, São Paulo está ganhando a guerra. E, de repente, houve uma surpresa. Por que São Paulo perdeu? Em alguns aspectos, lembra o fim da Primeira Guerra Mundial para a Alemanha. Estava indo tudo bem, na verdade não estava indo tudo bem. Mas a imprensa, a opinião pública dizia que estava. E de repente acabou a guerra. Como é que pode? Só São Paulo foi traído. Quem traiu São Paulo? A Força Pública. Mas eu quero lembrar aos senhores que metade dos mortos paulistas de 32 eram da Força Pública. Não nascidos em São Paulo. A Força Pública é um grande contingente de nordestinos, grande contingente de pessoas nascidas, inclusive fora do Brasil, portugueses e árabes, pessoas nascidas fora. Mas metade dos mortos da Revolução foram da Força Pública. A instituição que pagou o maior tributo de sangue em 32 foi a Força Pública de São Paulo, né? Okay, mas ela pagou um preço alto por isso. Durante muitos anos, ela carregou consigo a pecha de ter traído a causa constitucionalista, né? Perfeito. Comendador Luiz Fernando Marcondes, por gentileza, queremos aí a sua participação e alguma consideração à sua pergunta. Ok, muito rico o debate, com um monte de informação. Então, eu só queria deixar uma pergunta, porque muita gente fala que São Paulo perdeu. Eu acho que ele ganhou. Eu acho que até a propor o fim da hostilidade foi uma jogada de mestre, pois São Paulo conseguiu mandar sua mensagem para todo o Brasil, para todo mundo. Qual era o real motivo da Revolução de 32? Era a democracia e criar uma nova Constituição. E esse movimento gerou a Constituição de 1934. Então, eu passo para o Rodrigo e para o Arruda essa vitória de São Paulo, que a gente
No meu intuito, foi uma jogada de mestre toda a parte da Revolução, e a gente conseguiu a democracia que a gente usa até o dia de hoje. É isso, Rodrigo? Olha, faz todo sentido, senhor Luiz Fernando, porque o estudo da Revolução de 32, ela gera uma problematização como qualquer outro objeto intelectual de história. Então a gente precisa entender factualmente o que aconteceu e por que aconteceu. Se a gente for buscar na literatura, né, em fontes primárias e secundárias, a gente vê aí que, de fato, o Código Eleitoral e a Constituição já estava marcada antes mesmo de se iniciar o 9 de julho. Ou seja, Getúlio Vargas marcou a data da Assembleia Constituinte que geraria a vindoura Constituição antes de iniciar a guerra. Um decreto de fevereiro, Código Eleitoral, um decreto de abril, data da Constituinte. Então, a gente poderia pensar, poxa, já tínhamos até um interventor civil paulista. Getúlio Vargas, então, deu tudo que São Paulo queria, porque fizeram a guerra. Só que não é simples assim. Gera, então, esta reflexão para a gente entender. E aí a gente problematiza. Vamos, de fato, ao que aconteceu. Getúlio Vargas vinha prometendo e fazendo o que fazia há muito tempo. Lembrando que, se São Paulo tinha um inimigo maior, não era só Getúlio Vargas. Era o Getúlio Vargas, seus amigos da Aliança Liberal, os tenentistas que também estavam aqui e queriam seu lugar no sol, né? Então, a coisa é muito maior do que a gente pensa. E aí eclode a Revolução de 32 para que pudéssemos, então, forçar Getúlio Vargas, de fato, a dar autonomia dos estados e esta Constituição. Então, a gente eclode a guerra tem um fim, digamos assim que perdemos a guerra, aí a gente vai tentar compreender se a gente perdeu ou não. Mas dizem que a gente ganhou a guerra porque Getúlio Vargas deu a Constituição depois. Já estava até prometida, né? Então, como assim nós perdemos ou ganhamos a guerra? O que a gente tem aqui é que nós realmente forçamos que fosse feita essa Constituição de 34, e a coisa não para por aí, porque nós estamos falando de São Paulo. São Paulo, poderosíssimo, perder alguma coisa, fica muito difícil. A gente chega lá em 45, quando Getúlio Vargas é forçado a sair do governo. E quem está lá são partidos políticos e homens que eram constitucionalistas em 32, e também homens que eram a favor de Getúlio em 32. Estes caras fazem com que Getúlio Vargas saiam do poder. Então a gente tem, digamos assim, uma vitória, porque a gente conseguiu tirar o ditador daí. Eu acho que a nossa vitória não é só 34, forçando que 34 acontecesse, é também 45, né, com a saída do Getúlio Vargas numa hora inesperada, porque ele mandou os febianos para a Europa combater o nazifascismo, e quando eles voltaram, esse povo viu, nós fomos combater o nazifascismo, chegamos aqui, encontramos uma ditadura, né? Então, São Paulo factualmente não perdeu, porque se São Paulo tivesse perdido essa guerra, nós seríamos até hoje um Estado mínimo. Quando eu digo Estado mínimo, eu digo de força, né? Nós seríamos, então, um Estado que teria um déficit econômico, bélico, né, social gigantesco. Nós não temos, continuamos ainda a ser o maior planeta dentro do universo Brasil. Né? Não há como dizer, não há como negar que São Paulo realmente perdeu de um lado e ganhou muito mais do outro. Coronel Arruda? Então, eu achei muito interessante a análise do Rodrigo, é isso mesmo. Agora, porque há uma coisa importante. Há um texto que foi montado no Brasil pelo Antônio Fagundes, a peça Cyrano de Bergerac, do Edmond Rostand, em que o mosqueteiro enfrenta todos os inimigos com aquela pureza de alma do mosqueteiro, etc. E ele enfrenta, até que ele vai enfrentar a morte. E ele sabe que ele não vai vencer a morte. Então ele diz para a morte algo mais ou menos assim: és a morte, viesse me buscar, mas eu vou lutar. Eu sei que eu vou perder, mas não se luta só para vencer. Quer dizer, a luta paulista, a luta épica de São Paulo, o modelo daqueles que impressionou muito as pessoas, os não paulistas, no sentido ideológico, não no sentido geográfico. O fato daquela população laboriosa, aqueles operários, aquelas pessoas humildes, deixarem suas vestes e vestirem farda, sem nenhum benefício pessoal. Quer dizer, não há como negar a participação popular intensa em 32, o papel das mulheres,
né, das crianças, as doações da campanha do ouro. Aquilo impressionou muito o país. Foi um exemplo de solidariedade, de unidade e de amor pela terra, que o país realmente marcou muito o país. Então, o fato é que o Getúlio as pessoas não tinham confiança que ele iria cumprir os prazos estabelecidos pela legislação eleitoral, que, como o professor Rodrigo descreveu, já vinha de fevereiro e de abril de 32, mas a partir do advento do movimento constitucionalista, Getúlio cumpre o prometido, né? E há outras consequências de 32, há outros ganhos importantes. Eu diria que um dos mais significativos foi a acelerada ascensão das mulheres no cenário político nacional, buscando uma simetria que até então elas não tinham. Eu quero lembrar que até 32 mulheres não votavam, ou aliás, a partir de 30, as mulheres começam a poder votar de modo não obrigatório, né? Mas em 32, mulheres não são eleitas ainda. Quando a Revolução termina, a principal liderança da movimentação cívica feminina em São Paulo, uma médica chamada doutora Carlota Pereira de Queiroz, por uma articulação de mulheres, que eu citaria nominalmente Pérola Baiton e Olívia Guedes, são essas pessoas que se movimentam junto à Associação Comercial e dizem: as mulheres estiveram presentes na guerra, agora nós queremos uma presença de mulheres na chapa do Partido Constitucionalista. E elas conseguem. E a doutora Carlota Pereira de Queiroz é eleita deputada federal constituinte. É a única mulher partícipe do processo constituinte. Nós tivemos outras mulheres votadas, como Nízia Floresta, como a Berta Lutz, mas a única que venceu como titular do mandato foi exatamente a doutora Carlota Pereira de Queiroz, né? Então, a mulher que até 32 não votava, em 34 já tem uma mulher deputada federal. É um ganho significativo. Então, os ganhos de 32, eles não podem ser olvidados nesse sentido. Por exemplo, os paulistas estavam sentindo um ambiente desfavorável na Escola Nacional de Medicina, na da Faculdade de Medicina do Brasil, na Praia Vermelha. Então, eles resolveram criar outra Faculdade de Medicina em São Paulo. E nós já tínhamos a Faculdade de Medicina do Largo de Pinheiros, que seria Medicina USP, e aí ia criar em 33 a Escola Paulista de Medicina, atual Unifesp, como fruto direto de 32, né? E em 34, Armando Salles Oliveira unifica as escolas, particularmente a Escola Politécnica, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Direito de São Paulo, criando a Universidade de São Paulo, cujo lema é Ciência Vinces, ou seja, vencerás pela ciência. A próxima guerra, dizia Armando Salles Oliveira, não será mais no campo de batalha, será no campo do conhecimento. E São Paulo tem que estar pronto a vencer pelo conhecimento. E está aí a USP, continua a principal universidade brasileira, universidade de ponta do Brasil, realizando aquele vaticínio que Armando Salles Oliveira, constitucionalista, que lutou em 32, havia vaticinado para ela, né? A vitória pela ciência. Coronel, deixa eu aproveitar aqui o ensejo. Eu quero pedir a participação do nosso querido Malcolm Forrest e com a sua pergunta, o seu questionamento ou então o seu comentário, por favor. Perfeito. Muito obrigado. É muito enriquecedor ouvir as palavras tanto do professor Rodrigo Gutenberg como do meu pai claro e muito querido amigo, Coronel Arruda. Eu volto à primeira parte do nosso colóquio de hoje, quanto ao bombardeio aéreo, que foi uma coisa que iniciou-se em 32 praticamente, e a questão do bombardeio do Clube Espéria, depois chamado de Floresta, na época da Segunda Guerra, e voltando a ser Espéria, hoje às margens do Tietê, por acaso, por engano. E eu me recordo que, vagamente, peço o esclarecimento do Arruda ou do Gutenberg, quanto a 24, a guerra de 24, em que houve um bombardeio por engano também. As tropas revolucionárias estavam postadas no rio Tietê, às margens do Tietê, perto dessa localidade do Espéria, Jardim São Bento, e almejavam o Palácio do Governo,
dos Campos Elíseos. No entanto, os petardos, as granadas, as bombas atingiram em cheio uma parte do Colégio Salesiano, Colégio João Bosco, o Liceu Coração de Jesus. E houve um milagre naquele momento, porque nenhuma criança morreu, o sinal do recreio tocou, e em poucos minutos eles estavam no pátio do Correio, quando começa o bombardeio que destrói toda uma aula, uma parte daquele prédio enorme, e as crianças se refugiaram. Mas, então, eu tenho uma vaga lembrança, e gostaria desse esclarecimento, que naquela época, o cardeal de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo Silva, foi quem mitigou um possível bombardeio aéreo, ou eu estou enganado, que quase aconteceu em São Paulo. E também gostaria de lembrar que essa questão das vitórias e dos ganhos de São Paulo são muitas, e do Brasil. Eu gostaria de comentar mais isso mais para o fim. E perguntar também a questão muito importante que 32, infelizmente, esses bombardeios aéreos, que são iníquos, até o parecer do Clóvis Bevilacqua, fantástico, contra, não dando um parecer, que foi também a causa que precipitou o suicídio de Santos Dumont, inventor do avião, no Guarujá. Eu gostaria de ouvir esses comentários e esse esclarecimento. Obrigado. Muito bem, vou começar pelo professor Rodrigo Gutenberg, lembrando que nós temos menos de 10 minutos. Na verdade, nós temos 8 minutos de programa. A palavra é sua, Rodrigo. Bom, eu quero registrar aqui para todos vocês, e que de modo público, nós temos uma grande novidade, que através do nosso querido amigo, Coronel Arruda, Yuri Biasa Costa, observando a literatura, a gente identificou. O primeiro bombardeio aéreo de uma guerra no Brasil não foi em 32. Foi em São Paulo, em 1924. Isso está no livro do Moreira Lima. E estamos trabalhando para que possamos trazer um texto específico sobre isso. Tá? No momento eu não vou dissertar muito, mas o primeiro bombardeio aéreo no Brasil foi na capital de São Paulo, em 1924. Aviões jogaram bombas aqui. Em breve falaremos mais sobre isso. Sobre essa questão que o senhor Malcolm Forrest destacou, né, esse fogo amigo, né, realmente aconteceu ali, né, do Tietê para o Largo do Coração de Jesus, que também foi alvo de bombardeio, né? E agora, Coronel Arruda, se você quiser destacar mais alguma coisa, fica à vontade. Extensivamente, a aviação foi usada em 32, né? Ela foi usada em 24, por exemplo, para boletins e tudo, e há que lembrar que a primeira operação aérea de guerra contra a população local aconteceu em 1910, na campanha do Contestado. O avião acabou sofrendo uma pane, caiu, e o tenente Ricardo Kirk, 1912. na campanha do Contestado, sofre um acidente aéreo, morre, e ele se torna o primeiro oficial de aviação morto em ação em território nacional. Agora, 24 teve uma brutalidade que 32 não teve na cidade de São Paulo. Não se compara. Em 24 havia uma expectativa de destruir a cidade. Nesse sentido, foi importante a interferência da igreja, foi importante a interferência da associação comercial. O próprio prefeito da capital teve um papel importante. Ele conseguia conversar com os dois lados em luta, e depois ele foi punido por isso pelo governo, alegando que ele estaria dialogando com rebeldes, mas o papel dele, como gestor da cidade, era manter a cidade incólume, né? Isso que o Malcolm relatou, e que é objeto de um livro chamado Férias de Julho, que é um clássico de 24, que precisa ser reeditado, que a atual geração não conhece, mostra o momento em que uma ala do liceu é bombardeada, e em plena madrugada os padres saem com as crianças. À época o liceu era um grande internato, então eles saem com as centenas de crianças que moravam no liceu, filhos de fazendeiros do interior, tal, todos de mão dada, andando pela cidade de São Paulo às escuras, e em meio a trincheiras que ora eram legalistas, ora eram rebeldes, até eles conseguirem chegar ao amanhecer a pé na imigração, né? Hoje Museu da Imigração, ali na Visconde Parnaíba, no Brás, para alojar as crianças ali, considerando que não havia mais segurança para mantê-las no liceu.
Agora, 32 marca pela primeira tentativa de bombardeio de cidades, efetivamente levada, que teve pouco impacto material, mas teve muito impacto psicológico, porque as pessoas não tinham nenhuma técnica para lidar com a aviação. Em São Paulo ainda se assestou no topo do Martinelli uma metralhadora Hotchkiss como uma defesa antiaérea da cidade. Mas era uma coisa ainda muito primitiva. Mas eu lembro que em Mojimirim, por exemplo, nós tivemos combate aéreo. Em Mojimirim, nós tivemos aviões destruídos no solo. Em Mojimirim, nós tivemos o primeiro combate aéreo, quando o comandante Lízias Rodrigues abateu um avião a serviço da ditadura. Então, foi a primeira guerra moderna, efetivamente, que o território nacional assistiu. E mais uma vez, é o que eu falo, quem sabe, sabe. Mais uma vez, quem estava com a razão é o presidente Carlos Romagnoli, da Sociedade Veteranos de 32, porque ele falou: Jantalha, eu estava preocupado, queria alguns vídeos, algum material. Jantalha, esse pessoal tem conteúdo, fica tranquilo, porque uma hora não vai ser suficiente. E olha, ele acertou na mosca. Então, presidente Romagnoli, as suas considerações finais, a sua palavra final. Eu não sei se sou eu ou se foi o presidente que fechou o microfone. Acho que você fechou seu microfone aí, Romagnoli, deixa eu ver. Abriu, beleza. Sim, havia fechado. Puxa, eu só tenho a agradecer, foi realmente uma aula de história. Eu acho que a gente fechou esse segmento de cessação das hostilidades de forma brilhante, não poderia ser diferente, com duas sumidades debatendo sobre o assunto. Eu agradeço demais ao meu querido Coronel Arruda. Rodrigo, muito obrigado, professor Rodrigo, pela gentileza também de sempre estar junto da nossa entidade, prestando relevante serviço à nossa história e à memória dos heróis de 32. Muito obrigado a todos, foi um prazer participar. Muito obrigado, Chantalha. Luiz Fernando Marcondes, 30 segundos. Agradecer, foi muito boa essa live, esclarecedora sobre o dia 2 de outubro, importante a gente estar ressaltando a história. Peço a todos que continuem vendo o nosso programa todo domingo, às 22 horas, e também que visitem o nosso site www.mmdc.org.br. E neste momento, então, a palavra final, rápidas considerações nesse finalzinho de programa, porque o nosso tempo acabou. Malcolm Forrest, a palavra é sua. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com pessoas tão ilustres e tão amigas, conhecedoras de uma causa muito importante, a causa constitucional, que redundou numa vitória brasileira, uma vitória de São Paulo, e uma coisa maravilhosa que nós temos até hoje, a unidade nacional. E eu quero também lembrar e agradecer que hoje foi a missa de aniversário, de 8º aniversário, 8º mês, de Dona Lígia Marques Kiger, que foi homenageada com o colar da vitória pelo MMDC no ano passado, e que faleceu nesse ano aos 100 anos e 9 meses de idade, e também o 20º aniversário de falecimento do meu pai, Paul Donovan Kiger, que empresta seu nome ao Prêmio Paul Donovan Kiger de honra ao mérito por realizações de vida, que homenageou muitas pessoas ligadas a 32, as mulheres de 32 dentre elas. Hoje foi a missa e nós agradecemos a todos a participação. Até uma próxima oportunidade, com meu abraço e muito obrigado. Quero agradecer ao professor Rodrigo Gutenberg, que não consegue mais nem se despedir. Quero agradecer ao Coronel Arruda pela sua participação. Rodrigo, um tchau só seu, rapidinho, que o nosso tempo acabou. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, tratando desse capítulo da história, que é muito pouco falado. Coronel Arruda, muito obrigado por compartilhar comigo todo esse conhecimento aí. Um forte abraço. Coronel Arruda, o seu abraço em 15 segundos. Professor Rodrigo, foi um privilégio poder somar nesse debate com o senhor, pela sua erudição, seu conhecimento. Muito obrigado. Malcolm, muito obrigado. E eu quero lembrar, se permitir, doutor Jantalha, muito obrigado, então, a Luiz Fernando, muito obrigado, Carlos Romagnoli, muito obrigado, José Jantalha, meu querido. Posso só fazer uma observação final? Acabou o tempo, Coronel. Posso fazer uma observação final? 10 segundos. Ok. A mãe do Malcolm inspirou a música Paulistinha Querida. Pronto. Paulistinha querida, qual é tua cor? Que tanto disfarça com teu olhar.
Não é loura nem morena, não tem nada de mulata, Paulistinha querida. A tua cor é 32, Paulistinha querida. Qual é tua cor? Que tanto disfarças com teu pó de arroz. Não é loura nem morena, não tem nada de mulata, Paulistinha querida. A tua cor é 32. Eu desta vez ofereço esta canção singular a Paulistinha querida, que um dia o Brasil inteiro há de adorar. Paulistinha querida, qual é tua cor? Que tanto disfarça com teu pó de arroz. Não é loura nem morena, não tem nada de mulata, Paulistinha querida. A tua cor é 32, Paulistinha querida. Qual é tua cor? Que tanto disfarças com teu pó de arroz. Não é loura nem morena, não tem nada de mulata, Paulistinha querida. A tua cor é 32. Tem um sorriso tão lindo e tanta graça no andar. Mesmo no céu não existe uma estrela que brilhe como teu olhar. Paulistinha querida, a tua cor é 32, Paulistinha querida. Qual é tua cor? Que tanto disfarças com teu pó de arroz. Não é loura nem morena, não tem nada de mulata, Paulistinha querida. A tua cor é 32. Agradecemos a audiência e, se Deus nos permitir, na semana que vem, neste mesmo horário, 10 horas da noite, pela Com Brasil TV, se Deus nos permitir, você vai acompanhar mais uma edição do programa Tribuna São Paulo. Contamos com a sua audiência. Até lá. Ergue braços e poeira os seus passos. Marcha, soldado paulista, marca seu passo na história. Deixa na terra uma pista, deixa um rastilho de glória. Marcha, soldado paulista, marca seu passo na história. Deixa na terra uma pista, deixa um rastilho de glória. Marca o passo, soldado, não vê que esta terra foi ele quem fez. Que seu passo é compasso seguro de um passado, um presente, um futuro. Programa Tribuna São Paulo, todos os domingos às 22 horas, na Com Brasil TV. Tribuna São Paulo, um oferecimento Sociedade Veteranos de 32, MMDC.